pela iniciativa, que é muito bacana, né, o Viroclube. Então, deixa eu lá compartilhar minha tela inteira. E agora vai dar certo, não vai? Vocês estão... Tá certinho, perfeito. Beleza. Bom, então a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre alguns dos trabalhos, né, que a gente vem fazendo aqui em Minas Gerais com febre amarela silvestre. E, bom, como o Danilo, vocês podem escrever as perguntas no chat, mas seria muito bom se vocês abrissem suas câmeras e seus microfones para poder fazer pergunta. É muito melhor. Fiquem à vontade. Não fiquem envergonhados, acanhados. A gente adora pergunta. A melhor parte de uma aula, a melhor parte de um seminário são as perguntas. Então, nos façam felizes, façam perguntas. Então, vamos começar um pouquinho a conversar sobre a febre amarela. A febre amarela é uma doença causada pelo vírus da febre amarela, né, o ortoflavivírus flavi. E esse vírus, ele é pertencente à família Flaviviridae e ele é considerado um armovírus porque ele é transmitido por vetores, hematófagos, mosquitos, para seres humanos e primatas não humanos. E, apesar da febre amarela ser uma doença antiga, né, a humanidade já convive com a febre amarela há muito tempo, existe uma vacina que é eficaz para poder combater a febre amarela, ela ainda é um problema muito sério de saúde pública no mundo, especialmente aí, né, nas regiões tropicais do continente americano e africano, onde o vírus é endêmico. A gente tem as áreas de risco, então, para a febre amarela, como a gente vê aqui nesse mapa. E nesse mapa, nesse gráfico aqui abaixo, a gente vê os números de casos em humanos, né? Os números totais no mundo, na África e nas Américas, ao longo dos anos. Então, na África, a gente tem mais casos, ainda a gente tem febre amarela urbana lá, um impacto maior, né? Mas a gente tem o vírus, a febre amarela silvestre aqui nas Américas, com surtos ocorrendo aí de tempos em tempos, destacando aqui o último grande surto que a gente teve aí a partir do fim de 2016, iniciando aqui no Sudeste. E esse vírus é um vírus antigo aqui também para a gente no Brasil, ele chegou aqui, né, no século XVII, no Brasil Império, e essa figura aqui é de um jornal da época, né, que tinha os dizeres no Brasil Império, chegada de vírus mortal, provocou negacionismo e crítica a quarentenas. É interessante ver, né, que o tempo passa, mas muitas coisas na história se repetem, né, e muitas coisas não tão boas. Então, quando o vírus da febre amarela chegou aqui, as pessoas se negaram a seguir, né, algumas medidas de controle, e mesmo depois, quando a gente teve a vacinação contra a febre amarela, né, em campanhas aí comandadas, especialmente por Oswaldo Cruz, teve também uma resistência muito grande a essa vacinação. Mas então o vírus chega aqui, os primeiros casos, na verdade, a gente não sabe onde que ele chegou exatamente, né? Mas a primeira epidemia de febre amarela que a gente tem relato, ela ocorre em Pernambuco. Depois o vírus vai descendo, então, desce, e a primeira epidemia, a epidemia registrada na Bahia, e no século XVIII fica sem registros de febre amarela, fica um tempo sem registros, e no século seguinte o vírus ressurge no Rio de Janeiro, com muitos casos de febre amarela urbana, e a partir daí o vírus se dissemina por todo o país. E nessa época a gente tinha febre amarela urbana, que é quando o vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Mas a gente tem também a febre amarela silvestre. E, na verdade, a febre amarela silvestre, ela foi pela primeira vez descrita no mundo, aqui no Brasil, na região aqui do Vale do Canaã, no Espírito Santo. Foi quando relatos de febre amarela aconteceram, já tinham relatos iniciais em 1930 de casos de febre amarela acontecendo em regiões onde não se tinha a circulação do mosquito Aedes aegypti. E em 1932, esses casos de febre amarela voltam a acontecer aqui na região do Espírito Santo, em áreas de mata onde não tinha a colonização pelo mosquito Aedes aegypti,
E aí eles conseguem, então, coletar amostra de animais e os primatas não humanos e fazer a confirmação, então, que era o vírus da febre amarela que estava sendo, então, transmitido para os primatas não humanos. E depois dessa primeira descrições, né, e confirmação da febre amarela silvestre, o vírus, a gente tem relatos, na verdade, perdão, a gente tem surtos, né, de febre amarela silvestre, casos de febre amarela silvestre acontecendo no Brasil inteiro, em diferentes anos. Então, esse mapa ele mostra muito bem que a gente tem em várias partes do país, né, basicamente o país todo, a gente tem, já teve relatos, né, surtos de febre amarela silvestre, mostrando que essas regiões têm condições, então, de manter o ciclo silvestre do vírus. E esse outro mapinha aqui, à direita, mostra que algumas rotas de disseminação do vírus, né, da febre amarela, entre 1932 e 1942, e eu acho muito bacana a gente ver esse mapa, e a gente consegue ver que algumas rotas que a gente vê aqui em cima nesse mapa, algumas rotas se repetem aqui, quando a gente vai analisar a disseminação do vírus, né, a partir de 2015, 2014, 2015, quando a gente teve aquele surto, né, explosivo aí, a partir do final de 2016, né, então o vírus ele vai seguindo os mesmos caminhos, né, ele está funcionando aquele caminho, ele vai continuar seguindo aquele caminho ali. E, como eu falei, a gente não tem mais a febre amarela urbana no Brasil. Desde 1942, a gente não tem mais casos de febre amarela sendo transmitido em áreas urbanas, né, pelo mosquito Aedes aegypti. Os casos que a gente tem de febre amarela infectando, né, em casos de humanos infectados, são todos relacionados à febre amarela silvestre. E no ciclo silvestre, nós temos, então, os vetores são mosquitos dos gêneros Hemagogos e Sabetes, e os hospedeiros vertebrados principais são os primatas não humanos, que vivem especialmente no dossel das árvores, né? Esses mosquitos também são arborícolas, e eventualmente o ser humano, ele pode entrar, né, em áreas de mata, em áreas onde a gente encontra esses mosquitos. Não precisa ser uma mata fechadíssima, uma floresta amazônica intocável, para poder ter a circulação desses mosquitos, dos primatas não humanos, né? Então, da mesma forma, o vírus. Eventualmente, o ser humano entra em contato com esses mosquitos infectados e ele é, então, infectado. Então, o vírus, ele é endêmico na bacia, na região da bacia amazônica, como a gente vê aqui nesse mapa, mas de tempos em tempos, o vírus pode causar surtos, como ele já causou vários surtos ao longo da história e desde a erradicação da febre amarela urbana, ele causa surtos fora da região da bacia amazônica. E, no geral, esses surtos eram surtos pequenos, né, bem esporádicos, no geral associados à época de chuva, quando a gente observava uma maior quantidade de mosquitos, né, a gente tem uma maior reprodução dos mosquitos e aumenta a chance de transmissão do vírus para o ser humano. Então, esse período aí, no geral, indo aí de dezembro até maio, esse período mais chuvoso. Então, os mosquitos são os vetores, né, que para ilustrar o Hemagogos, o Sabetes, que é maravilhoso, se vocês puderem ver a lupa, eu não deixaria de perder as oportunidades, são mosquitos belíssimos, eu falo, Sabetes parece que está fantasiado com um desfile de carnaval, tem vários outros com cores maravilhosas, e eles vivem, então, no dossel de árvores, né, na parte alta das árvores. Os hemagogos são mais comuns de serem encontrados na borda de mata do que os sabetes, e eles fazem a ovoposição nesses buracos naturais, né, de árvores, que a gente chama de fitoteumata, que acumulam água. Então, eles, no geral, são mais encontrados no dossel das árvores, mas eles também podem ser encontrados no nível do solo. E com relação aos hospedeiros vertebrados, nós temos aí uma diversidade enorme de primatas não humanos, né? O Brasil é o país que mais tem diversidade de primatas, as Américas, né, como um todo, de primatas não humanos. O Brasil aqui também, com uma grande variedade, então, a gente tem diferentes gêneros e espécies em diferentes regiões do Brasil. E por esses animais serem susceptíveis ao vírus da febre amarela e ter uma ampla ocorrência em todo o território brasileiro, eles são considerados, então, sentinelas para
a presença do vírus da febre amarela. Então, quando a gente tem o registro de epizootias, macacos morrendo dentro de uma determinada área, isso dispara, então, o sistema de vigilância, as amostras desses animais são coletadas, né, claro, se elas tiverem condição, não estiverem no estado muito avançado de decomposição, e as amostras, então, são analisadas para a presença do vírus. E a gente tem uma grande diversidade, né, a gente tem 5 famílias de primatas não humanos aqui no Brasil. Eles têm características diferentes, né, com distribuição diferentes, hábitos diferentes, grupos de tamanhos diferentes. E esses animais, como um todo, têm uma alta plasticidade ecológica. Eles podem ser encontrados em ambientes silvestres, mas também eles podem ser encontrados mais próximos ou mesmo inseridos em ambientes urbanos. É muito comum a gente ver os mequinhos, né, os calitriques em áreas urbanas. Aqui em Belo Horizonte é cheio. Lá no Rio de Janeiro a gente vê muito macaco prego. Então, a gente tem muitos desses animais em áreas urbanas. E a gente pensa muito no impacto da febre amarela para o ser humano, mas a febre amarela também tem um impacto muito grande para esses animais, né? Então, dependendo aí da susceptibilidade, da gravidade da infecção nesses animais, os impactos vão desde extinção, colapso locais de população, né, como pode acontecer com os bugios, redução em algumas áreas, risco de extinção de espécies ameaçadas, até um impacto mais discreto quando as espécies não são susceptíveis, mas têm uma doença menos grave. E tudo isso, então, tem implicações, né, com relação à biodiversidade desses animais, a conservação e os serviços ecossistêmicos que esses animais prestam, né? Eles têm um papel ecológico grande no ambiente em que eles vivem, e se a gente tira ou suprime, né, uma quantidade da população desses animais em uma dada região, a gente vai ter um impacto em outros processos nos quais esses animais, nesses serviços ecossistêmicos que eles participam, né? Muita gente pergunta por que a gente não vacina os animais, né? Existem alguns estudos com teste da vacina 17DD em primatas não humanos, e alguns animais desenvolvem uma imunidade, mas ainda faltam estudos para ver, né, a duração dessa imunidade. E uma questão que é muito questionável é se a gente, vacina os animais, a gente perde os animais sentinelas, né? Uma outra questão é a dificuldade de se vacinar animais silvestres, né? Porque vai ter que dar dia ao animal, o cálculo da dose por cada animal tem que ser muito bem feito, mas algumas pessoas ainda sugerem que alguns grupos específicos sejam vacinados. Não, é claro que é impossível vacinar todos os animais silvestres, né? Mas talvez uma vacinação direcionada para alguns animais, por exemplo, de zoológico, ou animais em algumas bordas de cidade, para poder meio que fazer um bloqueio, mas ainda tendo os animais que ficam na linha de trás susceptíveis, né, não seriam vacinados. E os primatas neotropicais, todos eles são susceptíveis à infecção pelo vírus da febre amarela. Quando a gente lê os relatos, né, os artigos antigos, a gente vê aí relatos com uma alta mortalidade para as infecções com febre amarela. Mas uma coisa que é importante a gente diferenciar é a susceptibilidade do hospedeiro da gravidade da infecção. Então, a gente fala, é muito comum a gente ver as pessoas falando assim, esse animal não é susceptível. Não é que ele não é susceptível, a doença nele pode ser menos grave e ele sobreviver ou ter uma infecção muito branda, né, em alguns casos. Então, é importante a gente diferenciar, né, essa susceptibilidade, a capacidade do vírus infectar e multiplicar no hospedeiro, da gravidade da infecção, né, que é essa extensão do dano tecidual da doença, que pode causar uma doença mais grave até a morte, né? Então, a gente tem alguns animais que têm uma infecção, num geral, mais grave, algumas espécies, alguns gêneros, e alguns que têm uma infecção menos grave. Isso é uma coisa que é importante. Então, estudos, né, da década de 20, 30, muitos estudos iniciais feitos aqui no Brasil, tanto infecções experimentais quanto trabalhos de campo, mostram, então, aí
susceptibilidade de várias espécies, né, de vários gêneros de primatas não humanos. Então, a gente tem infecções experimentais em cebos, aluata, calitrix, aotos, todos são infectados, e a gravidade e mortalidade vai depender, então, dos gêneros, né, das espécies, gêneros usados nos estudos, e da amostra também viral que era usada. Estudos de campo, aí nos anos 30 e 40, mostram, então, a infecção natural de vários outros gêneros aqui de primatas não humanos, cebos, aotos, pitécia, saimíria, loata, calicebus, ateles, bracteles, calitrix e leontocebus, mostrando que esses animais tinham anticorpos contra o vírus da febre amarela, mostrando que todos esses animais podem sobreviver à infecção pelo vírus da febre amarela. E quando a gente pensa em infecção viral, a gente tem aquele, para a maioria das infecções virais, né, aquele iceberg das infecções virais, que o que a gente vê de infecção sintomática, doença mais grave, né, aquele quadro típico que a gente lê nos livros, é somente uma parte, né, a maior parte das infecções, elas não são sintomáticas, né, ou são doenças bem brandas. E a gente deveria esperar o mesmo, né, de acontecer, né, do mesmo poder acontecer nos primatas não humanos, né, mas é muito comum das pessoas falarem assim, o bugio, a infecção mata todos os bugios, né, é uma infecção muito grave nos bugios, nos aluatas, né, mas a gente tem animais que sobrevivem. Então, a gente não pode generalizar falando que vai matar 100% ou que vai ser 100% resistente à infecção, né? E os primatas não humanos têm um quadro bem semelhante quando infectados, né? É um quadro semelhante ao que é observado nos humanos, e que a gente vê uma falência multissistêmica dos órgãos e uma resposta inflamatória exacerbada, isso já mostrado tanto em estudos experimentais, né, mais antigos e mais recentes. E o que a gente observa, então, é esse viscerotropismo. O vírus é encontrado, então, no fígado, rins, medula, baço, linfonodos, também pode ser encontrado em pulmão, coração. As lesões mais frequentes que a gente observa são a necrose hepática e necrose tubular renal, e essa necrose hepática na região média do ácido hepático, e necrose também em centros germinativos do baço e linfonodos e hemorragias. Os animais podem apresentar febre, icterícia, desidratação, emagrecimento, sangramentos, lesões, né, hepáticas e insuficiência renal. Então, basicamente, os mesmos sinais clínicos, né, que a gente observa no ser humano, uma doença bem grave nesses animais. Mas ela é uma doença que tem uma tendência a ser mais grave para os primatas não humanos. E, como eu disse lá no início, né, a febre amarela ela é endêmica na região da bacia amazônica, de tempos em tempos a gente tem surtos fora dessa região, e aconteceu um surto aí a partir de dezembro de 2016, que começou aqui na região de Minas Gerais, e a gente vê aí, né, esses casos aí, estão mostrando os casos em vermelho de 16 a 18, no Brasil. A gente teve um surto explosivo, né? Foi uma coisa que a gente nunca tinha visto desde o fim da febre amarela urbana no Brasil. Então, a gente teve de 16 a 18 aí, mais de 2.100 casos, com mais de 750 mortes, sendo que 45% desses casos em humanos, né, foram reportados aqui no estado de Minas Gerais. Então, a gente teve casos na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, depois vai descendo aí para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, esse vírus, ele foi detectado aqui, teve casos, né, em 2014, 15 aqui em Goiás, no Centro-Oeste, e depois esse vírus chega aqui em Minas Gerais e ele dá esse... E Minas Gerais já era toda considerada, né, o estado todo de Minas Gerais já era área de vacinação obrigatória para o vírus da febre amarela, mas a região do leste aqui do estado tinha uma cobertura vacinal extremamente baixa, e é um dos fatores aí, né, que está relacionado a esse surto tão explosivo. E a gente teve casos aí de primatas humanos e não humanos afetados aí nessas regiões em todos esses anos. E vários estudos foram feitos, né, com os primatas não humanos,
coletados em vários estados aí durante esses surtos. E, então, os achados mostram, né, que o aluaca, ele, no geral, que é o bugio, né, eles têm altas cargas virais, com lesões hepáticas bem típicas daquela doença grave e uma alta taxa de mortalidade, reforçando, então, o seu papel, né, como importante amplificador do vírus e sentinela da infecção, né, pelo vírus da febre amarela. O calicebus, que é o guigó, e os sapalhos, né, que é o prego, eles têm altas cargas virais também, em vários órgãos, tem lesões também de imunohistoquímica, né, positivas, indicando uma infecção grave e uma alta mortalidade. E isso é um dado que ele é contrastante, assim, em parte com a literatura antiga, porque esses animais eram considerados bem resistentes à infecção, até pela parte da literatura que a gente tinha, né, até esse surto aí que inicia em 2016. Então, esses dados mostram um possível papel, né, importância maior que esses que esses primatas podem ter como amplificadores do vírus no ciclo silvestre. E os calitrix, que todo mundo achava que eram muito susceptíveis, né, à infecção, eles são susceptíveis à infecção, mas, no geral, nos animais estudados aí em vários estados, os miquinhos, né, tinham cargas mais baixas, apesar deles serem positivos no PCR, eles eram negativos nas análises imunistoquímicas, mostrando, quando tinham, né, eram positivos, mostrando um padrão de lesão bem mais leve no fígado e rins, uma baixa mortalidade. Mas, em alguns casos, tinha alguns animais com cargas virais maiores e lesões hepáticas mais proeminentes. E esses dados aí, então, mostram que nós podemos ter alguns animais mais resistentes a uma infecção mais grave, né, que poderiam ter um papel menor na amplificação, na amplificação do vírus, mas, ao mesmo tempo, esses animais foram encontrados positivos para a febre amarela, tanto em períodos epidêmicos quanto em períodos não epidêmicos, inclusive em ambientes urbanos, mostrando aí que esses animais podem ter um papel diferente, né, um papel importante também na febre amarela, que é transmitida dentro de centros urbanos e também nos períodos interepidêmicos. E nós estudamos, então, né, a gente vem estudando o vírus da febre amarela, tanto em humano quanto em animais, desde o começo desses surtos aqui no estado. Então, a gente queria entender, né, quais animais estavam sendo infectados aqui, onde que esses animais estavam. E aí nós recebemos aí de 2017 a 2018, mais de 780 carcaças de primatas não humanos, né, que foram coletados durante essas epizootias. Esse material foi encaminhado para a gente pelo Laboratório de Zoonose daqui de Belo Horizonte, que recebe amostras de todo o estado. Então, nós tivemos amostras de animais coletados em áreas urbanas, periurbanas e rurais, de diferentes gêneros, e fizemos a investigação molecular do vírus da febre amarela usando PCR. Então, nós tivemos 38%, dos animais, o total de animais positivos para a febre amarela. A gente teve uma grande porcentagem, né, de animais de aloado, de bugios, mas também aqui a gente destaca o calicebus, né, que é o guigó, que antes acreditava que ele era um animal mais resistente ao vírus da febre amarela, e a gente teve uma grande quantidade de calitrix coletados, com cerca aí de 1/3 dos animais infectados. E essa grande quantidade aqui tem um viés, porque muitos desses animais vieram de áreas urbanas. As pessoas estavam com medo, né, do vírus da febre amarela, estava um surto assustador. E esses animais são muito presentes em áreas urbanas. E em áreas urbanas, as pessoas encontram, é mais fácil as pessoas verem e divulgarem isso, né, de encontrar um animal na cidade do que numa fazenda grande, numa área rural, silvestre. São poucas pessoas que habitam ali, né, a densidade é menor, e o animal pode estar numa área, se encontrar, estar doente ou morrer numa área que as pessoas que vivem naquela área rural ali não vão encontrar, né? Então, tem uma chance maior de encontrar animais dentro de áreas urbanas ou periurbanas. Nós encontramos animais infectados em períodos, a maior parte nos períodos epidêmicos, mas também em períodos não epidêmicos, de 17 para 18, e a maior parte, né, dos animais infectados em área rural, a porcentagem em área rural,
mas também na área periurbana e uma grande quantidade também de animais infectados dentro de ambientes urbanos. As carcaças dos animais foram coletadas dentro de cidades. Não estou dizendo que teve transmissão pelo Aedes aegypti, a gente não teve nada indicando a transmissão pelo Aedes aegypti, mas a gente sabe que a gente pode ter mosquitos silvestres em áreas urbanas. E a gente teve animais positivos aqui em diferentes partes do estado, né? A maior parte do que a gente recebeu foi daqui da região metropolitana, e eu destaco aqui, nesses macaquinhos aqui nesse mapa, né, nessa visão aqui do Google Maps, que é da região metropolitana de Belo Horizonte, em amarelo, as carcaças de animais que foram positivas para a febre amarela coletadas em 2017, e em vermelhinho aqui, animais positivos em 2018. E aqui, na região da Pampulha, esse chapeuzinho aqui, é a localização da nossa universidade, e a gente pode ver, então, que a gente encontra o vírus, né, em várias áreas da nossa cidade. Mas vocês podem vir para o congresso, viu, gente? Eu espero que todos estejam vacinadinhos e podem vir. Nós estamos com um caso acontecendo agora, perto da UFMG, não, mas, por favor, vacinem-se. Então, a gente vê uma ampla ocorrência, né, desse vírus aqui, esses relatos foram apenas em 2 anos, né, do vírus aqui em região, em áreas urbanas aqui da região metropolitana, mas também em outras áreas urbanas de outras cidades do estado. E aí, então, a gente foi tentar investigar o que foram, né, os drivers, né, o que levou a essa infecção desses animais durante essas epizootias aqui no nosso estado. Então, usando de modelos generalizados, aditivos, os GAMs, a gente fez algumas análises usando os dados dos animais que foram testados, né, para a febre amarela em 17 e 18, usando como variáveis resposta à infecção, se o animal era positivo ou negativo, e a gente chamou de intensidade de carga, intensidade de infecção, o que seria a carga viral nesses animais, que a gente categorizou pelos valores de CT que a gente pega na PCR em tempo real, né? Então, quanto menor o CT, mais breve, mais rápida a reação da positiva, indicando uma carga viral maior. Quanto mais tardio o CT, menor a carga viral no animal, né? E nós usamos aqui como variáveis explicativas vários fatores variáveis ecológicas, de uso da terra e características dos animais. E o que a gente vê, então, a gente observou que os animais de área urbana, eles têm uma maior intensidade de infecção, a carga viral nesses animais é maior, e os animais de área urbana, perdão, falei errado aqui, os animais da área periurbana, eles têm uma carga maior, comparados com os animais, né, de área rural, e os animais de área urbana, eles são menos animais infectados, com uma carga viral menor, quando comparados com os animais de área rural e silvestre. E isso não poderia estar relacionado, né, ao caráter silvestre da febre amarela, que é o que a gente tem, é o que estava acontecendo aí, e a uma menor exposição a vetores silvestres nesses ambientes periurbanos e urbanos, né? A gente espera ter mais desses vetores hemagogos e sabetes em ambientes silvestres, não são, eles são mosquitos de dossel de árvore, né? E com relação aos gêneros de primatas não humanos, a gente vê aqui Calitrix, tanto com uma quantidade menor de animais infectados e uma carga menor nesses animais. Isso poderia estar relacionado a uma diferença de suscetibilidade desses animais em áreas urbanas, ou mesmo também a essa menor exposição aos vetores. E nós observamos uma correlação temporal grande quando a gente olha a carga infecciosa com a quantidade de animais infectados, né? Nesse gráfico de baixo, que é a intensidade, a gente tem essa subidinha aqui no finalzinho, mas isso aqui é um artefato da análise, então não considere isso, porque isso aqui é só um animal depois. E a gente consegue, então, é muito fácil da gente entender, né, por que a gente vai ter mais animais
infectados. E a gente viu, essa correlação foi com os períodos epidêmicos, né? Tanto de maior número de animais infectados, quanto de maior carga viral nesses animais. Então, a gente vê mais animais infectados, uma carga viral maior durante o período de chuva. E é muito fácil a gente entender por que a gente teria mais animais infectados durante o período de chuva, porque a gente tem mais vetor, né? Tem mais aplicação, reprodução do vetor, maiores as chances de infecção. Mas por que a gente teria nos animais uma carga viral maior no período de chuva? Sendo que o primata não humano é um animal homeotérmico, né? Então, o que a gente propôs aí de hipóteses para poder eventualmente explicar isso, que a gente poderia ter uma maior razão, né? Teria mais vetores por hospedeiro vertebrado, aumenta muito a população do mosquito na época de chuva, mas se mantém a população do primata não humano, ele não tem uma variação, uma flutuação grande, quando a gente pensa em área de época de chuva ou não, né? E a gente teria, então, mais vetores, mais mosquitos por macaco. Então, mais mosquitos picando macaco na época de chuva, e esses animais poderiam ter, então, várias picadas de mosquitos, recebendo um inóculo viral maior antes de ter uma resposta imune adaptativa ali para poder controlar essa infecção. Então, na época de chuva, esses animais poderiam ser expostos a maior número de animais, eventualmente, os mosquitos poderiam estar também com uma carga viral maior, pela temperatura maior, influenciando o metabolismo deles, e aí, então, o macaco sendo picado por mais mosquitos, teria mais chance de ser infectado, e ainda ser infectado com maior carga viral, que poderia levar a essa viremia maior, nessa carga viral maior dele, no período de chuva, comparado com o período de frio, de seca, perdão, que teria uma carga viral menor nos animais. E isso poderia estar influenciando aí, a gente poderia ter dinâmicas diferentes da circulação do vírus da febre amarela, a depender da estação, né? Porque a gente poderia ter um comportamento do vírus diferente aqui, essa carga viral do vírus diferente, né? Como a gente observou em épocas epidêmicas de chuva ou não epidêmicas de seca. Mas a gente precisa de entender isso um pouquinho melhor ainda. A gente também quis entender quais eram as áreas de risco para o vírus da febre amarela, né? Porque a gente teve 2 surtos enormes aqui em Minas Gerais. Então, nós usamos os dados todos de infecção de humanos e primatas não humanos de 17 e 18, com vários dados climáticos, variáveis ecológicas, humanas, e fizemos algumas análises de modelagem espacial. E o que a gente observou é que, de 2017 para 2018, a gente tem uma diminuição da área de risco para a febre amarela, tanto para primatas não humanos quanto para os humanos. Então, essas áreas vão diminuindo a área de risco de um ano para outro, mas a gente ainda tem algumas poucas áreas pequenas com um alto risco para a febre amarela, no sudeste do Brasil. Então, essas análises, a gente ficou em parte feliz, porque estava diminuindo as áreas de risco, mas a gente ainda ficou tenso, porque ainda tem algumas áreas que estão com alto risco. Então, a gente resolveu continuar a estudar o vírus da febre amarela aqui no nosso estado, mesmo depois que os surtos nos humanos acabaram em 2018. Então, a gente continuou analisando as amostras dos primatas, e a gente analisou aí 353 carcaças de 2019 a 2023, e a gente teve cerca de 5% dessas carcaças positivas aqui, animais positivos em 2020, 21 e 22, sendo que de um animal de 2020 a gente conseguiu obter uma parte da sequência do genoma viral, uma parte do gene do envelope, e a análise filogenética mostrou que esse vírus que estava aqui em 2020 agrupava com os vírus que causaram o surto em 2017 e 2018, mostrando uma possível persistência desse vírus desde o fim, né? Desde o início do surto até 2020. E como a gente teve uma elevada circulação do vírus em áreas urbanas aqui em Belo Horizonte, né? Eu já mostrei essa figura para vocês, a gente quis investigar, então, será que esse vírus também continua acontecendo aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana? E a outra pergunta que a gente tinha, como é que esses animais foram infectados aqui nessa época do surto? Eles vieram infectados ou a gente teve transmissão do vírus dentro de áreas urbanas? Então, a gente começou a investigar
essa cadeia, né, de transmissão do vírus da febre amarela aqui em Belo Horizonte. Então, a gente pegou 11 parques e a gente fez a investigação do vírus nos primatas não humanos. A turma foi para campo, fazer a coleta de captura dos animais, sedar os animais e coletar as amostras. E também 6 desses parques, desses 11 aqui, foram feitas coletas de mosquitos para a gente investigar se a gente tinha os vetores silvestres e como é que estava isso aí. Então, nós coletamos no dossel das árvores, também no chão, e fizemos, então, análise dessas amostras. Então, a gente observa a presença dos vetores silvestres para a febre amarela em todos os parques de Belo Horizonte que foram estudados. E esses parques são encontrados em diferentes regiões de Belo Horizonte, região norte e região sul. Então, a gente tem hemagogos e sabetes em todos eles, e esses mosquitos foram encontrados tanto no dossel das árvores quanto no chão, mostrando, então, que em qualquer parque aqui, o vetor já tinha. Em todos os parques também, a gente tem os primatas não humanos. Aqui a gente pode ver algumas regiões em que alguns animais foram encontrados positivos para o vírus da febre amarela, né, dentro de Belo Horizonte. Além dos animais que a gente coleta nos parques, a gente também recebe amostras, coleta amostras de animais que vão para o CETAS, né, que é ligado ao IBAMA. Então, esses animais são resgatados na região aqui de BH e vizinhas, região vizinha, e são encaminhados lá para o CETAS, e a gente coleta amostras desses animais. Então, esse total de animais aqui são do parque e do CETAS, e nós testamos esses animais todos para zika, chikungunya, uropuxo, todos negativos, e nós tivemos 7 animais que foram positivos no PCR para febre amarela, e aqui a gente tem algumas regiões, essas sedes ilustram algumas regiões em que esses animais foram positivos, foram coletados. E, no geral, é isso que a gente vê. Esses animais são coletados nesses bolsões verdes, né? A gente tem essas áreas verdes, são praças, são pequenos parques dentro da cidade, onde a gente tem uma concentração maior desses animais, onde a gente encontra os mosquitos, né? E em que a gente tem esses animais positivos para a febre amarela. Com relação ainda aos animais, os primatas não humanos, nós testamos, esses dados não são os mais completos, a gente está aqui com 254 animais testados, 46 deles foram positivos para IgM de contra a febre amarela. E desses, 4 foram positivos também no PCR. Né? Então, 4 animais foram positivos, tanto no PCR quanto no IgM, e 42 foram positivos só no IgM. E nós temos aqui, desses animais que são positivos no IgM, animais jovens, infantes e adultos. Todos esses animais que foram positivos para a febre amarela foram testados para dengue e zika também no teste rápido, né, IgM-IgG, e foram todos negativos, mostrando, então, que não era uma reação cruzada com dengue ou com zika, né? E a infecção desses animais, então, aí, que foram coletados em 2023, né, a presença de IgM neles, em animais coletados em 2023 e 2024, isso indica uma infecção recente, né? A gente sabe que IgM pode persistir até por mais de um ano em pessoas vacinadas contra a febre amarela, pessoas infectadas com dengue, por exemplo, vacinadas para a febre amarela, mas a gente não espera que essa persistência seja tão grande, né? E, então, esses dados mostram aí que a gente tem infecções recentes na região urbana de Belo Horizonte. Então, aqui esse mapa, ele mostra, né, esses pontinhos azuis são lugares onde teve animais positivos na época do surto, em 17 e 18, e depois aqui em laranja, tem uns pontinhos pequenininhos laranja aqui, e essas bolinhas maiores vermelhas são animais que foram positivos no PCR ou no teste de IgM contra a febre amarela. Então, esses dados mostram que os parques aqui em Belo Horizonte apresentam, né, os atores principais aí para a transmissão, para sustentar a cadeia de transmissão do vírus da febre amarela. Nós temos os vetores silvestres e nós temos os vetores, os hospedeiros vertebrados, né, os primatas não humanos, e nós temos também primatas humanos que frequentam esses parques, né?
E esses dados em conjunto mostram, então, que o vírus circula aqui em Minas Gerais desde 2016, né, 9 anos de uma circulação continuada desde esse surto que começou ao final de 2016. E isso nunca tinha sido observado antes, desde o fim da febre amarela urbana, né, talvez por falta de estudo, talvez pela magnitude dos surtos anteriores, que era muito pequena, ou por outros fatores quaisquer, mas a gente está observando isso aqui. E a gente vem vendo, né, a gente tem nesse ano mais casos aqui em Minas Gerais acontecendo, a gente tem casos em São Paulo acontecendo também esse ano, né, e então a gente tem uma circulação ainda intensa do vírus aqui, nessa divisa aí de Minas Gerais com São Paulo, então tem casos recentes de humanos e também de primatas não humanos, e quando a gente vê a curva nos humanos, né, a curva epidemiológica, ela sobe e cai rápido, ao contrário da curva nos animais, né, ela é uma curva mais, a inclinação da reta é menor, então essa circulação do vírus, ela é mais persistente, né, e é claro que isso aqui é só do que a gente detecta, né, dos casos, que o serviço de vigilância consegue pegar. Essa curva, ela é mais íngreme, né, aqui nos humanos, porque quando começa a detectar os casos, se faz a vacinação, né, intensifica a vacinação naquela região e começa a ter um bloqueio, então, de novas infecções, né. Mas nos primatas não humanos não é isso que acontece, e a gente precisa de muitos mais estudos, né, para poder entender um pouco melhor como que é a febre amarela silvestre no Brasil, né, especialmente fora da bacia amazônica, não especialmente fora da bacia amazônica, mas como um todo, porque até na bacia amazônica a gente carece de muitos estudos, né? Acaba que com a existência da vacina, muitos estudos deixaram de acontecer, né, de ser financiados, porque as pessoas têm vacina para tomar, mas a gente viu que nem todo mundo toma vacina, porque a gente teve esses surtos grandes afetando humanos recentes, até hoje tem gente sendo infectada com febre amarela, né, e tem também a parte dos animais, né. Então, esses achados todos aí, né, desses estudos dos surtos, né, de 2017 para cá, mostram, então, a importância da gente reavaliar o papel ecológico de Calitrix, né, dos animais, como dos primatas como um todo, mas especialmente do Calitrix e dos híbridos de Calitrix, né, porque eles têm vários híbridos entre os gêneros na transmissão do febre amarela, especialmente em áreas urbanas, porque eles podem, então, atuar como reservatórios crípticos, né, para o vírus, com aquelas cargas virais baixas, com poucas lesões ou sem lesão e, eventualmente, sem ir à morte, ao óbito, mas podendo participar da cadeia de transmissão, né? Então, a gente precisa ter mais estudos longitudinais, focando nos vetores e nos primatas, para entender melhor esse ciclo silvestre e entender, né, essas diferenças também aí, as particularidades dos primatas que existem aí entre cada gênero de primata não humano, também juntando os dados entomológicos, num programa, né, de vigilância integrada para conseguir entender um pouco melhor. E também destacando, né, a importância da gente entender a dinâmica do vírus da febre amarela dentro de matrizes urbanas. Porque dentro de matrizes urbanas, embora esses vírus possam estar sendo transmitidos por mosquitos silvestres, é muito importante a gente lembrar que as áreas urbanas, as cidades no Brasil, elas são infestadas pelo Aedes aegypti. E a qualquer momento, o Aedes aegypti pode encontrar com o vírus da febre amarela, e aí a gente pode começar a ter a transmissão pelo vírus Aedes aegypti, que nós já tivemos no passado, né? Então, é muito importante a gente entender como é que é essa dinâmica dentro de áreas urbanas também. Eu termino aqui minha fala agradecendo a todos os colaboradores, aqui é só uma pincelada, não dá para colocar todo mundo aqui, então são muitos colaboradores de muitas instituições, as agências de fomento, agradecer a todos os colaboradores aqui da UFMG também, a todo mundo do meu grupo, né, que são eles que carregam o piano, o macaco, o mosquito, a armadilha de macaco, a armadilha de mosquito, toda a paramentação, né, todo equipamento pesado de campo, não é tão pesado quanto um piano, mas se juntar tudo deve dar um piano. Então, agradecer muito a todo o esforço, né, todo o trabalho deles, e relembrando aqui, convidar todos vocês para o nosso congresso que vai acontecer daqui a um mês aqui em BH, estamos esperando todos vocês. Muito obrigada.
e estou aberta às perguntas de vocês. Perfeito, muito obrigado. A gente que agradece, professora Betânia. Foi sensacional a palestra. E já vi que o Zezinho abriu a câmera ali, onde já tem pergunta. Ei, Zé, tudo bem? Fazer. Pode ir lá, pode fazer a pergunta. Oi, Beta, parabéns pela palestra, foi muito bonita. Aprendi um montão aqui, fiz várias anotações, gostei bastante, acho que foi super enriquecedor aí para todo mundo. O Beta, minha pergunta, na verdade aqui é um devaneio, assim, um pensamento, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, esse vírus está aí, ele está circulando em ambiente silvestre, em várias regiões do Brasil, é um vírus de RNA, então é um vírus que tem propensão a gerar diversidade, né, então, você acha que existe o risco eventual de aparecer linhagem, ou alguma linhagem de febre amarela que consiga escapar da resposta vacinal? Eu te pergunto isso, e se você viu alguma coisa falando de febre amarela branda, dengue-like em pessoas vacinadas. Ô Zé, primeiramente eu espero que não, isso nunca aconteça. Ô Zé, assim, a vacina, a gente já está há muito tempo usando, né? A gente já tem uma pressão seletiva, então, em teoria, para algum escape vacinal, durante muito tempo, isso não aconteceu ainda. A gente não pode falar que isso não vai acontecer, né? Mas eu acho que, assim, eu não sei se a gente teria, a gente não está agora com uma circulação tão grande, tão intensa, acho para poder aumentar as chances disso acontecer, né? De ter essa variante e conseguir essa variante multiplicar e predominar. E a gente só tem um sorotipo da febre amarela, né? Então, assim, mesmo considerando todos os genótipos africanos e sul-americanos, a vacina, em princípio, funciona para todos. Então, eu acho que a gente ainda está mais... Ou é uma esperança, a gente está mais longe desse risco. Agora, de ter uma infecção branda vacinal, o grande problema é que as pessoas que procuram, a gente teve gente que foi vacinado, tanto na época do surto, quanto agora também, teve um caso recente desse ano, pessoa que foi vacinada e que teve febre amarela. É uma febre amarela não por causa da vacina, né? Ou por causa da vacina? Não por causa da vacina. A pessoa foi vacinada no passado, mas mesmo assim ela pegou febre amarela. Então, por exemplo, assim, na época do surto, tinha gente que tinha tomado uma dose só quando criança. Então, não tinha mesmo uma resposta que se esperava ser robusta e duradoura, né? Tem a questão de que a resposta celular, ela cai depois de 10 anos, né? Então, assim, mas eu ainda sou fã de tomar o reforço a cada 10 anos. Eu acho que não é claro que em situações de falta de vacina, essas pessoas não vão tomar, né? Mas tem estudos mostrando que a imunidade celular cai muito 10 anos depois. E uma coisa que acontece, a gente, no geral, só pega os casos graves. As pessoas que teriam essa doença branda, elas, muitas vezes, elas não vão procurar atendimento médico. Na verdade, os pacientes, nem que seja o total, né? Eles já vão para o hospital quando já estão ficando ictéricos, eles já estão no início da fase de intoxicação. Eles não vão no início da fase febril, eles vão ruins mesmo. Então, se isso acontece, eu acho que é difícil de pegar. Os casos de pacientes que foram vacinados e que tiveram infecção, os que a gente viu, eles já estavam, não era doença branda. Eles já chegaram mais doentes. Grave. Eu te pergunto isso, Beta, porque, assim, eu queria saber o que você acha da importância, ou se é algo relevante, da gente começar a pensar num programa de vigilância de febre amarela em pessoas dengue-like, sabe, assim, para ter esse monitoramento.
Eu sei que nesse agora, recente, em 24, 25, a gente teve caso de óbito aqui em São Paulo por febre amarela em quem recebeu a vacina fracionada, em Sim. 2017, né? Uhum. Que, inclusive, esse inclusive, é um dos motivos que está levando, inclusive, a não adotar mais vacina fracionada daqui para frente. Foi uma emergência naquele momento, né? Por conta, Uhum. não tinha vacina para dar todo mundo durante o surto. Mas está se rediscutindo, inclusive, essa coisa de voltar a vacinar a cada 10 anos, né? Sim. Por conta desses casos. E eu fico pensando nisso, até que ponto a gente está perdendo esses casos brandos, e qual a importância da gente entender essa circulação, se ela existe, e quão frequente ela é em pessoas vacinadas, justamente para estar preparado, eventualmente, para produzir uma nova, se for necessário, entendeu? Eu Sim. também acho, eu concordo contigo, eu acho que a chance disso acontecer é muito pequena, mas vai que, né? É melhor Sim. que você estar preparado. Isso pode acontecer com vírus. Nós não podemos confiar na tranquilidade que eles vão ficar quietinhos, porque eles não respeitam isso, né? E eles gostam da gente, né? E isso é a boniteza, isso é a coisa maravilhosa deles, né? O problema é que a gente está na ponta de cá, né? Exatamente. Esse mecanismo é fantástico, é maravilhoso. Assim, talvez em áreas onde está ocorrendo surtos, eu acho que sim. Eu acho que fazer isso indiscriminado, se pegar todo paciente que é suspeito de dengue, assim, a maioria realmente não vai ser. Talvez nessas áreas onde estão acontecendo surtos, vale a pena sim fazer, né? Eu não sei como é que está agora o protocolo do Ministério, se está pegando e fazendo. Talvez fazer uma amostragem. A princípio, o Ministério, a amostra que é dengue nega, ela não vai ser testada para febre amarela, né? Não, até onde eu sei, não. Eles estão fazendo a amostragem, acho que 10% das negativas agora, compulsoriamente, para Oropoxa e Maiaro, né? Isso. Mas febre amarela eu acho que não entrou no protocolo. Mas nessas regiões onde a gente tem o surto, talvez seja uma boa, talvez possa realmente estar acontecendo, né? De ter esses casos mais brandos, porque, no geral, os casos mais brandos, eles não vão procurar. Posso te fazer uma outra pergunta? É nada a ver também, mas eu acho interessante. Eu estou aproveitando dela aqui, né, gente? Se vocês quiserem me interromper aí, outras perguntas. Mas uma curiosidade, Beto, eu queria saber, porque assim, a gente lê, historicamente, a gente vai ler sobre febre amarela, e a gente vê que onde tem cefalite japonesa não tem febre amarela e vice-versa, né? Por que você acha que acontece isso? Pois é, essa pergunta é boa. Isso até é a pergunta de $1 milhão, por que não tem na Ásia, né? Febre amarela na Ásia. Se é a questão do vetor, os vetores de lá que não são competentes, pode ser uma infinidade, né? Se os nossos vetores vão ser competentes, se os de lá são competentes, ou se vai ter alguma sorologia cruzada que proteja mais, né? É uma pergunta bacana. Eu nunca tinha parado para poder pensar, mas exatamente, bate certinho, né? Não tem, né? Eu acho muito curioso. Você vê os mapas assim, tem área, fica limpo, né? Um é outro, né? Eu acho tão interessante. Eu também não sei a resposta, estou te perguntando que realmente eu não sei. Existe algumas hipóteses, né? Assim, tem o pessoal que tem a hipótese de que a competência dos vetores do Aedes aegypti, do Sudeste Asiático, né? Ele não seria competente, tanto que isso é uma outra coisa que eles falam mesmo com esses surtos, né, tão grandes que a gente teve, de não ter tido um escape para o Aedes aegypti, porque o Aedes aegypti que a gente teve a recolonização, né, depois que teve a retificação, ele veio do Sudeste Asiático, ele é diferente do que a gente tinha aqui. E dependendo, a gente tem um Aedes aegypti agora que é menos susceptível, não é tão competente para o vírus, né? Mas por que o Jev nunca chegou para cá também, né? É muito interessante, né?
Pessoal, Mas, alguma pergunta mais para a professora Betânia? Desculpa, professora, eu te cortei aqui. sem problema. Tem uma pergunta aqui no chat. Agradecer a apresentação e algumas perguntas. O Ministério da Saúde no Brasil recomenda um reforço da vacina contra a febre amarela a cada 10 anos? Essa é a primeira pergunta. Desculpe se não entendi. Vocês também detectaram vírus em mosquitos capturados em parques de BH? Ai, gente, desculpa, acho que eu não falei dos resultados dos mosquitos. Esqueci de falar, boa pergunta, obrigada pela pergunta. A gente testou todos os mosquitos por PCR, a gente fez pool de mosquito pela espécie, pelo parque, mas nenhum deles foi positivo para febre amarela. Nos mosquitos a gente não encontrou. O Ministério agora não recomenda mais a vacinação a cada 10 anos, desde 2017, ele recomenda uma dose só. O que é recomendado é uma dose, o reforço quando criança, que toma uma dose até um ano, entre 9 meses e 1 ano, se eu não estou enganada, esse é o período, e depois o reforço com 4 anos de idade, a idade. Tem que conferir direitinho, minha cabeça está muito ruim ultimamente, para guardar esses detalhes. Mas para os adultos, o Ministério não recomenda mais a vacinação a cada 10 anos. O que está em vigente agora, basta uma dose. Mas pode ser que isso venha a ser revisto, né? Essa mudança foi na época dos surtos, e que a gente estava com falta de vacina, né? Que até se começou a usar a vacina fracionária para poder vacinar mais pessoas. Então, pode ser que estudos aí, né, de longo prazo, mostrando como é que está a resposta imune nessas pessoas que tomaram a vacina fracionada, né? Como que estão os níveis de proteção de anticorpos neutralizantes e da resposta celular, ainda somado com esses casos, né, que o Zé comentou, de pessoas que tiveram infecção agora em São Paulo, que tomaram a dose fracionada, pode ser que isso seja revisto, né? Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu tenho algumas, mas deixar o pessoal perguntar. Bom, vamos lá, rapidinho. Professora Betânia, eu fico curioso, na verdade, quando eu vejo esses trabalhos mostrando a febre amarela em carcaças, ou até de monitoramento dos animais, e geralmente eu não vejo a busca de Maiaro junto com a febre amarela, sendo que os vetores são os mesmos, né? Tem estudos mostrando não com uma co-circulação, mas o Maiaro também presente nesses animais, e se existe um impacto nesses animais, nessas carcaças, esses animais que morreram, de uma infecção também por Maiaro? Nas que a gente trabalhou, nós testamos, nós não encontramos Maiaro em nada. O vetor é o mesmo, então poderia, né? Isso até é uma hipótese que a gente queria. Será que o vírus descendo, né? Talvez pelo vetor, o febre amarela não entrou debaixo da aba do guarda-chuva do Maiaro, né? E por acaso veio junto, mas a gente não encontrou. Tem também um estudo, acho, de animais do Rio de Janeiro, que foi o grupo do Felipe Abreu, que eles também acho que procuraram. Se não me engano, tem Maiaro. Eu sei que chikungunya e zika eles procuraram. Se não me engano, tem Maiaro também. Mas eu não me lembro de ler, acho que foi tudo negativo. Eu não me lembro de ler nenhum trabalho dos animais desse surto que foram estudados que achou Maiaro. Tá. E naqueles dados que você mostrou, tanto da área rural, periurbana e urbana, de quantidade de infecções, tempo de infecções e até nas diferentes tipos de macacos, o que me intriga é que a gente vê muito mais bugios morrendo por febre amarela do que os saguis, né? A resposta imunológica deles é muito diferente para essas infecções, porque se você for pensar em tamanho de animal, o bugiu é muito maior do que um sagui, né? Mas a quantidade de animais mortos é 90% bugiu, comparado com saguis, que são poucos, né? Então, será que é uma resposta imunológica mais robusta? Existe trabalhos mostrando essa resposta imunológica deles? Nunca li nada sobre. Isso seria um sonho desse tipo de trabalho. Não tem. São super escassos os estudos, né, desses animais. A gente sabe, né, que tem um componente bem importante
da imunopatogênese, né, na patogênese da febre amarela, pode realmente ser alguma coisa relacionada a isso, ou mesmo uma questão de susceptibilidade, permissividade de células deles, né? Mas pode ter um componente imunológico, sim, só que a gente não tem. São muito, muito raros estudos. E eu confesso que eu nunca lembro de ter lido nenhum artigo, dentre vários, a gente ficou procurando muito de infecção a esses animais, falando da resposta imune nos bugios, como que é, o que tem, o que é diferente dos outros. E de soroprevalência em saguis, existe trabalhos mostrando? Porque se eles morrem menos, talvez uma resposta melhor, você tenha mais animais que foram infectados, não vieram a óbitos, mas são soropositivos para a febre amarela, né? Tem alguns estudos mostrando, né, que tem, mas são estudos muito localizados, né, assim, não é uma coisa ampla, é num parque, numa região, naquela área de conservação. Então, assim, tem alguns estudos mostrando que tem animais que sobrevivem, mas é diferente você fazer um estudo sobre prevalência, né, igual a gente faz para dengue, por exemplo, essas coisas assim. Mas também tem estudo que pega e mostra, bugio que sobreviveu. Entendi. E a dinâmica também, né, quando a gente para e pensa, a dinâmica do turnover, né, como é que fala, da mudança das populações é diferente. O bugio vai viver muito mais tempo, o tempo de reprodução do Calitrix é menor, ele já sempre gera dois, nascem sempre gêmeos, mas ele morre antes. Então, tem uma série de fatores influenciando, mas em diferentes gêneros já encontraram animais sobreviventes. O bugio, ele tem realmente uma doença bem mais grave, né? A taxa de mortalidade dele é maior comparada com os outros. Ele é o melhor sentinela, né? Para a gente, que é horrível para ele, né? Mas esses estudos são muito escassos, são difíceis de fazer, né? A logística de coletar animal não é uma... São estudos muito caros para poder fazer e o povo não consegue grana. É difícil conseguir grana, infelizmente. Entendi. Alguma questão mais, pessoal, para a professora Betânia? Professora, agradeço muito a sua participação. As portas do Viroclube estão abertas. Sempre que quiser contribuir com a gente aqui, fica à vontade. Vai ser um prazer receber você de novo aqui no Viroclube. Muito obrigada pelo convite, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Um abraço para vocês e espero vocês aqui em novembro. Pode deixar, Obrigadão, pessoal. viu? Até semana que vem, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.